Capítulo 1, seção 1.1, História das Finanças. A origem histórica das finanças a gente pode traçar lá para a origem das grandes civilizações. Então você tem o Egito Antigo, que floresceu às margens do rio Nilo, e a Babilônia Antiga, às margens do Tigres e Eufrates, cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Os problemas encontrados por essas civilizações eram basicamente em torno da cheia do rio. Então, eles plantavam nas margens do rio e de vez em quando vinha uma enchente que arrasava com a plantação, acabava com a safra daquele ano. E a outra coisa é que quando eles estavam se preparando para plantar, eles poderiam ter um preço alto e quando viesse a produção lá na frente, o preço está bem mais baixo, frustrando uma expectativa de renda, um investimento que tinha sido feito naquela plantação. E o problema aí para essas famílias é que para elas isso significa vida ou morte. Era uma questão, eles tinham aquele terreno, se ele não rendesse direito, seria uma tragédia muito grande para aquela família. Então seria interessante eles terem algum tipo de seguro sobre a produção, alguma coisa que assegurasse renda, mesmo que a safra não fosse tão boa. Então, nessa época surgiram os primeiros produtos, que seria chamado de mercado financeiro. Por exemplo, a venda antecipada da produção, ainda quando estava se plantando, já estava se combinando um preço antecipado para a produção lá na frente, independente do que acontecesse, e dessa forma garantiria a renda para a família. A matemática em finanças tem um marco zero, que é muito mais recente, que é o ano de 1900, século retrasado, que foi a tese de doutorado do Bachelier, lá em Paris, que ele fez um modelo para o preço de ação na Bolsa de Paris. Esse modelo tinha alguns problemas, que vocês podem ver aí no texto, mas foi a primeira vez que foi feito o uso da matemática, no caso chamado movimento browniano, para descrever o movimento do valor de uma ação na Bolsa. Então isso foi um dos marcos fundamentais das finanças matemáticas. Tem a ver o Einstein com essa história também, eu convido vocês a lerem no texto a conexão dele com isso. Em 1954, já vê, quase que meio século depois, você tem o segundo marco fundamental das finanças, que foi a tese de doutorado do Markovitch, da Universidade de Chicago, sobre a teoria das carteiras, Portfolio Theory, e é onde se introduziu depois outros, junto com ele, o Sharpe inclusive, chamado modelo CAPM, que é o Capital Asset Pricing Model, que é o modelo utilizado para se analisar carteiras, que é carteiras ótimas, otimização de carteiras, que é um dos tópicos que a gente vai abordar aí com mais detalhes no livro. E essa teoria ela é tão importante que em 1990 o Markovitch, Sharpe e o Miller ganharam o prêmio Nobel por esse trabalho. Então isso é uma coisa importante de fato. Finalmente, em 73, a gente tem o terceiro marco fundamental das finanças matemáticas, que são as chamadas equações e a fórmula de Black-Scholes. São usados para calcular o valor de contratos que são importantes no mercado, que a gente vai estudar aqui, são chamados calls e puts. E eles fizeram uma fórmula, isso já é um modelo bem mais sofisticado, para precificar o valor desses contratos. E eles vieram a receber o Prêmio Nobel de Economia em 97 por conta desse trabalho. Ainda na mesma década de 70, começou a chamada importância no mercado financeiro dos físicos e matemáticos, de engenheiros, pessoas com formação matemática mais sólidas, que são referidos como Rocket Scientists from Wall Street. Wall Street aí é a rua Nova York, que é a sede do mercado financeiro de Nova York, e esses profissionais com essa formação técnica, eles ganharam empregos em Wall Street e são referidos dessa maneira. Então isso até hoje persiste, que é a importância aí dos graduados, na área tecnológica, matemática, estatística, engenharia, inclusive economia, no mercado financeiro. Quais são as habilidades esperadas no mercado desses profissionais, no mercado financeiro? Isso é o tripé da matemática aplicada. Então você tem o conhecimento da teoria, e dos modelos e dos métodos numéricos da matemática e da estatística, que são as ferramentas para modelagem, a base em computação, para poder implementar bem esses modelos, e a aplicação em si, que é finanças, poder aplicar a parte teórica e a prática dentro daquela área de conhecimento específica.
E esse é o esqueleto invisível que está por trás de todo esse texto, na realidade. A seção 1.2, a gente vai falar um pouco do mercado financeiro. Mercado, todo mundo sabe, a ideia é essa mesmo, é o local público, antigamente era uma praça, ou talvez um prédio no centro da cidade, que reunia produtores e consumidores para fazerem os negócios. A vantagem disso é que ao invés de um vendedor ficar andando pela cidade em busca de um comprador, ou talvez um comprador, um consumidor ficar andando pela cidade para ver se encontra um vendedor, todo mundo vai lá para o mercado e lá realiza os negócios. Então isso é uma vantagem muito forte, tanto para o comprador quanto para o vendedor, que vai ter bastante concorrência e oferta de produtos, e oferta de consumidores para consumir os produtos. O mercado financeiro nada mais é que um mercado, que é um conjunto de locais, hoje em dia principalmente virtual, onde são negociados produtos do mercado financeiro, que a gente vai ver em mais detalhes, mas são basicamente as ações, as moedas, dinheiro, ouro, mercadorias, de forma geral chamados ativos financeiros. E os contratos cujos valores são baseados nesses ativos, que a gente vai ver depois chamado derivativos. O derivativo aí não é de derivada, é que o valor deriva do valor de um ativo financeiro. E esses mercados financeiros, eles promovem o encontro entre essas duas partes. De um lado, as pessoas que precisam de capital, tipicamente as empresas que querem expandir seus negócios, empreendedores ou inventores que têm uma boa ideia e querem implementar aquela ideia, precisam de recursos para adquirir maquinário, alugar um galpão, comprar equipamento, e da outra parte os que possuem capital sobrando. Então podem ser ou empresas ou pequenos e grandes investidores que eles têm o capital, mas não têm necessariamente a habilidade, o empreendedorismo, digamos, para empregar esse capital. Então o mercado financeiro vai fazer a ligação dos que possuem capital com os que precisam de capital. Ele vai fazer essa conexão. E como é que esse esquema, o mercado financeiro, ele colabora para a prosperidade de uma nação? A existência de um mercado forte e ativo permite que esses novos negócios sejam criados e se desenvolvam, e esses novos negócios vão gerar empregos de forma direta, ali daquela empresa, de forma indireta, através dos produtos que são comprados por essa empresa. Além disso, eles vão pagar impostos que vão financiar atividades do governo que são para toda a população, financiando educação, segurança, saúde, que melhora a população da vida como um todo. E, além disso, eles vão criar uma demanda que vão criar um círculo virtuoso de crescimento econômico. Então, o mercado financeiro, ele, através desse mecanismo, ele colabora para a prosperidade da nação. Eu termino aqui essa sessão com uma citação de quem é considerado o pai da economia, que é o Adam Smith, que é um economista e filósofo escocês, que publicou o livro A Riqueza das Nações, em 1776, já há bastante tempo, é um clássico, mesmo ano da Revolução Americana, e eu deixo para vocês depois verem essa citação aí do Adam Smith, que é muito interessante.